Todos bem? Muito bom. Eu cheguei um pouco em cima da hora, porque eu fui fazer um miojo e errei. Aí fui fazer outro. Aí deixei lá para minha mulher e vim correndo. Se não deu certo, é difícil fazer miojo, não é não? Nossa, meu Deus do céu. Como tem coisa difícil nessa vida. Mas tá bom. O tema hoje diz que se fosse um homem de bem, teria morrido. Quem fala isso é um filósofo, um professor francês, né? Fenelon, está no Evangelho. Mas como é que a gente determina o tempo de vida que nós vamos ter aqui na Terra? Nós. Primeiro, quando a gente vai fazer o nosso projeto reencarnatório, em algum momento desse programa todo, existe a confecção de uma planta do nosso futuro corpo físico. Nós temos entre o corpo físico e o espírito, o perispírito. Todo mundo já ouviu falar disso aqui no meio espírita, é bem comum. Esse perispírito, ele serve como um molde de um corpo futuro. Qualquer coisa que eu faço aqui na Terra, do bem ou do mal, fica gravado nesse perispírito. Qualquer coisa. Se eu tenho ódio, fica lá uma manchinha na altura do meu coração, do corpo físico, do corpo perispiritual. Se eu faço uma boa ação, vem uma energia melhor, e assim ele vai. O dia que eu bater as botas aqui, e espero que demore bastante, né? Porque eu tenho muita conta para pagar ainda. Não posso ir embora e deixar aquele carnezão da Casa Bahia. Imagina o pessoal me cobrando assim. Se aqueles não me deixam em paz, imagina lá no além, o tanto de obsessão que eu vou ter lá. Então é assim. Aí a gente morre, vai chegar um momento que a gente vai fazer esse corpo, os engenheiros siderais nos chamam e vão fazer uma avaliação, e aí a gente vai fazer aquele corpo lá, a gente vai fazer aquele molde. Aonde tiver defeito, não pode sair bem, concordam ou não? Quando a gente vai fazer um bolo, usa uma forma, se a forma tiver defeito. Então, baseado nesses defeitos que a gente vai ter, nesse corpo futuro, nós vamos determinar mais ou menos quanto tempo a gente vai viver. Quanto tempo ele aguenta, porque às vezes a gente vai nascer legalzinho, sem nenhum problema, mas aquela deficiência que a gente teve ao nascer só vai aparecer quando a gente está com 25, 30 anos, mais ou menos. Dependendo do caso. Às vezes é imediato. Então vai aparecer um problema no estômago, um problema no coração, um problema na cabeça, sei lá. Cada um com seus problemas. Não é não? Então é assim. Então a gente... Falaram que esse corpo foi projetado para viver 120 anos. Mas muito pouca gente consegue, porque a gente tem uma vida errada, né? A gente come mal, a gente vive mal, a gente dorme mal, a gente pensa mal, a gente tem estresse, a gente sofre. E isso vai diminuindo aquilo que os chineses chamam de Qi. Vai diminuindo o nosso Qi, nossa energia vital, e a gente morre hoje aí com 70, 80 anos, mais ou menos, por aí. Bom, então aí a gente vem para morrer mais ou menos com 80. É isso que está mais ou menos determinado segundo a organização física do nosso corpo. Mas aí agora a gente vem, reencarna na Terra, e aí a gente passa por essas provações da Terra. Então é estresse, depressão, trabalho em exagero, vida sedentária, tudo isso que o pessoal aí, os ginastas falam, essas coisas aí. Isso vai diminuindo o nosso período aqui na Terra. Bom, fora o perigo que a gente corre. Pega um carro, sai a 120, numa rua onde não dá para andar com
tudo isso tem grande risco de bater o carro, sofrer um acidente e morrer. Aí, poxa, mas estava programado para viver 80, mas foi imprudente. Essa história aí que o pessoal fala, ninguém morre na véspera, é mentira, hein, gente? Aqui todos nós morremos na véspera. Todos nós. Ninguém vive o tempo que está combinado. Ninguém. Porque a gente não tem uma vida plena. A gente diminui um pouco, sim. Agora, morrer na véspera, morre. É só abusar. Abusa da bebida, para ver o que vai acontecer. Abusa de cigarro. Usa drogas. Remédio. Né? Então, a grande chance de a gente morrer bem antes. Mas acontece o seguinte: a espiritualidade fica observando o nosso comportamento aqui na Terra. Se a gente tem uma vida de muita relevância para o próximo, é possível que a gente ganhe um período a mais, porque a gente é muito importante para uma série de pessoas. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. É claro que, de repente, a gente não pode se comparar com esses exemplos, mas é exemplo. Ó. Essa semana até levei um susto. Eu estava buscando no YouTube uma palestra do Divaldo Pereira Franco. Todo mundo conhece? Ele fez agora em março uma palestra na ONU. 95 anos de idade. Bonitão. Pode ver, está lá bonitão. 95 anos. Chico morreu com quanto? Né? Madre Teresa, esse pessoal todo, eu conheço particularmente aqui em São Bernardo, em Santo André, algumas senhoras que têm a vida devotada, madres, essas coisas, são anônimas. A trabalho social, olha, que estão lá com 90 e poucos anos. Então eu fico imaginando que a espiritualidade fala assim: por que a gente vai trazer aquela pessoa? Ela já deveria ter vindo. O Divaldo mesmo conta que ele deveria ter morrido com uns 60 e poucos anos, porque ele teve um problema cardíaco e tal, e deram uma moratória para ele que conta. Então, eles imaginam que eles falam assim: por que eu vou trazer o Roberto para cá, se o Roberto é muito importante lá, ele ajuda as pessoas e ele está fazendo um bom trabalho, além do que ele está liquidando aquela dívida lá da Casa Bahia espiritual, que ele ia liquidar em 10 encarnações, ele está liquidando em uma. Ele vai se livrar, não vai precisar mais voltar. Então eles ficam imaginando isso. Agora, o contrário também. Pensa num tranqueira. Sabe? Começa a aprontar muito e começa a complicar muito o karma dele, começa a complicar muito a vida dele. E a espiritualidade olha e fala: nossa, se a gente deixar esse sujeito mais 10 anos aí, ele vai se afundar tanto, porque ele só faz besteira. Ele vai se afundar tanto que não vai dar tempo. A Terra vai evoluir e ele não vai conseguir pagar a conta. Então vamos fazer o seguinte: vamos trazer o sujeito para cá. Leva o sujeito para lá, descansa o cara, cura o cara, põe ele numa escola, matricula. Bom, enfim, faz todo um trabalho. Olha, você vai voltar, não vai fazer mais aquelas bobagens que você fazia. Com esse negócio de violência que está no nosso país, outro dia eu tive a curiosidade de fazer uma pergunta: qual a idade média de bandido? Bandido mesmo. Sabe quanto, gente? Alguém tem ideia? 25 anos. 25 anos. Então, o que tem de menino novo morrendo? O que tem de moço de 20, 25, 30 anos morrendo porque tem vida torta? Porque se expõe demais ao perigo? Então, essa história assim, olha, se fosse um homem de bem teria morrido, a gente vai ter que entender de uma forma mais espiritual. A gente vai entender também que tem aquele espírito que já cumpriu a jornada dele aqui na Terra.
Porque a Terra, para o Espírito, é um presídio, gente. Imagina que um ser que pode volitar. Alguém que volita? Mas em sonho, sim. Sai, vai lá para Marte, Netuno, né? Vai para tudo quanto é canto. A gente lê nos livros espíritos. Volitando, se comunicar pelo pensamento, não precisa falar. Falar cansa, andar cansa. A gente tem que comer, e tudo essas coisas que a gente faz aqui na Terra. Lá no mundo espiritual não tem nada disso. Lá é a nossa verdadeira vida. Então, quando a gente vem para cá, é como se a gente viesse para um presídio. A gente fica preso no corpo físico. Fica preso na lei da matéria, nas leis da matéria, lei da destruição. Você vê, a gente nasce bonitinho, né? Rechonchudinho. Quem disse que depois a gente vai virar essa coisa aqui? Nossa Senhora, meu Deus do céu, não acredito que sou eu. Ah, eu vi uma foto minha quando fiz a primeira comunhão, eu tinha 10 anos. Que fofinho. Aí eu falo para minha mulher assim, Mara, só tem um jeito. Ela fala o quê? Eu falei, reencarnar. Não dá mais para voltar. Reencarnar, filha. Vamos começar a preparar a nossa reencarnação. Se você quer ficar bonitinha de novo, eu também, pelo amor de Deus. Então é assim, mas tem algumas situações em que o espírito ele já se livrou dessa cadeia, dessa escola. Você não fala aqui, a gente não fala, ó, a Terra é o quê? Uma cadeia, porque a gente vive preso no corpo físico, preso nessas convenções, preso nessa lei que a sociedade tem e a gente tem que obedecer. A gente vive em sociedade e tem que obedecer. O nosso direito vai até onde começa do outro, tá tudo certo. Embora a gente não concorda com muita coisa, mas a gente tem que se submeter. Então, a gente está numa prisão. A outra hora a gente diz que está onde? No hospital. Porque a Terra é um grande hospital. Aqui, quase todo mundo é doente. Quase todo mundo tem uma doença. Doença espiritual, doença moral, doença física. Quase todo mundo tem. Dificilmente alguém passa por esse planeta incólume, sem nenhum problema, dificilmente. Ou é também, eu falei, hospital, presídio e escola. Escola porque a gente vem aqui para aprender as coisas, a gente vem aprender a viver em sociedade, vem aprender a viver espiritualmente. Vem aprender a valorizar a vida que a gente tem, a vida que a gente recebe. Porque não é mole não, gente. A população do planeta Terra, ela é muito grande entre encarnados e desencarnados. Ela é muito grande. Ela não é só esses 8 bilhões que nós temos aqui. E o povo que já morreu? Está onde? Todo mundo tem parente que já morreu, não tem? Está onde? Algum lugar eles estão. Então tem uma população grande lá. E essa população que está lá precisa também reencarnar. Mas a gente já reencarnou. A gente já conseguiu. Então a gente tem que valorizar aquilo que a gente já tem. Porque tem muito neguinho lá que não consegue reencarnar. Que aí não consegue. Primeiro precisa de uma mãe e um pai. Nem sempre acha. Imagina aquela tranqueira que eu estava falando no começo aqui, a hora que ele tem que reencarnar. Precisa encontrar uma alma abnegada, porque a energia dele não é boa. A energia dele afasta as pessoas, então ele vai encontrar uma mãe que vai acariciar, vai envolver aquele ser, vai dar uma chance para ele reencarnar. Um pai, principalmente a mãe, né? Principalmente a mãe. Então, e hoje a gente sabe que está cada vez mais difícil ter bastante filho. Minha avó teve 21. Minha mãe já teve só 8. E eu já só 3. Meus filhos até agora 3, só me deram um neto.
Veja só como está caindo a produção. Né? Então está difícil para reencarnar, gente. Imagina você lá numa filha, ô mãe, aceita ser minha mãe? Não. Aceita ser? Não. Então a gente vem aqui na Terra para aprender a valorizar a vida, a valorizar essa chance que a gente tem. Com todos os defeitos que a gente tem, que é a somatória de todas as nossas existências, a gente é o resultado da gente mesmo. A gente é isso mesmo, a gente está evoluindo desde o comecinho lá do homem das cavernas, desde o mundo primitivo. A Terra já foi um mundo primitivo. Existem 5 categorias de mundo, segundo o Allan Kardec. O mundo primitivo, que predomina a força bruta e a ignorância. Depois o mundo de expiação e prova, onde o mal predomina, que é onde nós vivemos hoje, a Terra está nisso. Depois o mundo de regeneração, é que todo mundo fala que a Terra está para evoluir, para passar para o mundo de regeneração. Aí tem o mal, mas o bem predomina. O sujeito que faz o mal, ele já fica meio deslocado. Depois nós temos os mundos felizes, aí não tem mais mal de jeito nenhum, todo mundo é feliz, mas ainda precisa reencarnar na Terra ou em qualquer planeta. E depois tem o mundo divino, esse não precisa mais reencarnar, fica ajudante lá dos Cristos, fica como ajudante lá, do Cristo cósmico. Então nós estamos reencarnando na Terra, ou em algum planeta semelhante, desde o tempo do homem primitivo. Então a gente evoluindo, vem evoluindo. No começo, a gente não tinha sentimento, a gente não expressava amor, a gente não sentia amor, a gente só tinha medo daquilo que a gente não entendia. Então tinha um trovão, uma tempestade, o que a gente fazia? Corria para um buraco na rocha, se esconder daquilo lá, porque a gente não entendia. Então a gente tinha que matar alguém para a gente poder comer, tinha que matar um animal muito mais forte do que a gente, tinha que matar, não tinha jeito, não tinha outra alternativa. Depois o homem foi aprendendo, né, a plantar, a domesticar os animais, ele foi aprendendo devagar a constituir família, sociedade, aí a sociedade começou a ter regras de convivência, e assim a gente vai evoluindo, assim a gente vai caminhando. Então a gente chega hoje, às vésperas de um planeta que vai mudar de categoria, é o que falam, por isso que está essa balbúrdia no planeta, porque parece que é que nem um caminhão de mudança. Antigamente assim, a gente jogava tudo no caminhão, eu mudei umas 40 vezes quando era moleque, né? Então, nos buracos da rua ele ia se ajeitando. Chegava lá tudo quebrado, mas se ajeitava nos buracos. Então a Terra está assim, parece um caminhão de mudança. Só cada solavanco vai, então é guerra, é pandemia, essas maluquices que acontecem. Para vocês terem uma ideia, né? A gente lá na creche, a gente está contratando segurança. Olha só, essa situação do pessoal invadir escolas. Então o prefeito de São Bernardo autorizou que a gente contratasse segurança. Vamos gastar 7 mil por mês com esse segurança. Esse dinheiro podia ser utilizado para outra coisa. Vamos gastar 7 mil por mês. Preço mais barato que nós encontramos, para ter um segurança desarmado o ano inteiro. Mas não é só a creche onde eu trabalho. Todas as 30 e poucas creches conveniadas de São Bernardo. Então vamos fazer a conta. 7 mil por mês. 3 meses que o prefeito autorizou, por enquanto, para ver se passa essa onda. Olha quanto dinheiro que a gente podia estar investindo na criança. Não dá, não dá. Está lá, vamos fazer isso daí, é uma pena. Então nossa entidade lá já foi invadida 13 vezes, desde 2006, 13 vezes, 13 boletins de ocorrência a gente tem de furto. Então hoje tem lá portão automático, alarme, câmera, concertina, que é aquela coisa enrolada lá. É assim, a gente está vivendo assim, né? E
E uma vez que entraram lá, eles estouraram mais de 6 saquinhos de leite. Deixaram uma piscina no chão. Então é o mundo que a gente está vivendo hoje. Então, como é que a gente vai falar se fosse um homem de bem diante de um perigo teria morrido? Não. Só se fosse um homem de bem que já tinha terminado, diante de uma situação, terminado a sua jornada aqui na Terra. Não precisa mais passar por isso. Eu tenho minhas dúvidas estudando. Aqui é especulação minha, não tem nada a ver com doutrina, nada. É especulação minha estudando a vida de Jesus. Jesus morreu com 33 anos, ou 36, de acordo com o historiador aí, mas tanto faz. E Jesus suava sangue. Já viram falar isso? Jesus suava sangue. Então eu fico imaginando, um espírito desse tamanho moral, desse tamanho espiritual como Jesus, para ele chegar a reencarnar num mundo desse, num corpo tão limitado como é o nosso, aquela energia violenta que tem um espírito desse tamanho, não podia aguentar muito tempo nesse corpo. Esse corpo dele não iria aguentar muito tempo. É muita energia para uma matéria dessa. Então eu fico imaginando que quando ele resolveu vir para o planeta Terra, e ele deve ter combinado lá com os seus iguais, seus cristos, né? Eles devem ter feito uma reunião, falando, ó, é melhor você ir para a Terra agora, porque está precisando de um avatar, de um exemplo. Ele fala, eu vou, mas não vou aguentar muito tempo lá. Eu vou ficar lá uns 30 anos, 40 anos. Vamos ver se a gente faz tudo que eu tenho que fazer nesse período, porque o corpo não vai aguentar, porque o planeta não permite isso. O corpo físico não permite. Então, fico imaginando, mas isso é especulação minha. Depois vocês pesquisam e vê se vocês chegam na mesma conclusão que eu cheguei. Então, por isso que ele tinha que usar esses artifícios de vez em quando, suar sangue. Vocês já viram falar, minha avó falava isso, de fazer sangria para quem tinha pressão alta, sangria, colocava até uns bichinhos, um sanguessuga, uma coisa assim, porque a violência, né, do sangue era tão grande que tinha que tirar, mais ou menos assim. Eu não sei o nome disso daí, mas é mais ou menos isso daí. Eu acho que outras pessoas já sabem também. Então, acho que Jesus usava esse artifício para ele poder aguentar um pouquinho mais. Então, tem muita gente que não precisa mais ficar no planeta Terra, que já cumpriu a jornada, então fica aqui sofrendo, fica vendo todas essas barbaridades que acontecem. Então aí a espiritualidade fala, bom, ele já cumpriu, já pagou a dívida, não precisa mais ficar lá. O fulano quer ficar? Não, não quero, então vem. Tem um caso bem interessante, que é um espírito bem conhecido nosso, que chama Bezerra de Menezes. Dizem nos livros que quando está o último desencarne dele, Maria de Nazaré falou, Bezerra, você pode ir para outro planeta. Você já cumpriu tudo que você tinha que fazer na Terra. Você pode viver em outro, mais evoluído. Quer? Ele falou, não, eu vou ficar aqui, porque tem muita gente que eu gosto que está aqui, e eu vou ficar aqui para ajudar. Olha só que legal. Então, ele podia já ser promovido, mas resolveu ficar aqui. E está trabalhando aí, trabalha com o Chico, trabalha com vários espíritos, trabalha em tudo quanto é casa espírita. Né? Então é assim. Então isso pode acontecer com um de nós. Pode acontecer que um de nós já tenha cumprido a nossa missão aqui, o nosso tempo. E é uma sacanagem deixar a pessoa que já cumpriu aqui nesse mundo. A família não vai gostar muito. Na hora. Depois de uma semana, um mês. Não é não? Então, não, também tem muita coisa que é dolorida demais, né? Mas assim, então é sacanagem deixar a pessoa aqui. Ele vai para lá, ele vai ajudar também a família, ele vai ajudar os amigos, ele vai ajudar os parentes e não vai mais passar
por essas agruras que a gente passa aqui. Por isso que às vezes no livro a gente vai encontrar, se fosse um homem de bem, teria morrido. E o cara que é mau, que às vezes passa por um perigo e continua aqui, é porque ainda ele tem que cumprir essa etapa, ou na prisão, que é a terra, ou na escola, que é a terra, ou no hospital, que é a terra. Então, é mais ou menos isso que eu entendi da lição de hoje, viu, senhor Tarcísio? Tudo bem? Pode ser? Acho que passou. E hoje, como que vai ser para nós? Gente, agora eu vou pedir uma oraçãozinha para o cliente. Para ajudar nós, né? Se vocês puderem, agradeço. Mesmo os palmeirenses estão dispensando as graças deles, né? Gente, muito obrigado pela oportunidade, que vocês tenham muita paz no coração, que ao chegar em casa vocês encontrem sua família com plena saúde, muita paz e prosperidade. Fiquem com Deus. Muito obrigado.